Meus queridos irmãos, vamos abrir juntos em João capítulo 6. Vamos ler a palavra do Senhor em João capítulo 6. Aleluia. Aleluia. João capítulo 6, versículo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Mais uma vez. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração, com base no tema: por que você segue a Cristo? Por que você segue a Cristo? Seguir a Cristo é um privilégio. Certamente quem tomou essa decisão há de concordar comigo, que é a decisão mais importante da vida. Eu particularmente me arrependo de não ter tomado essa decisão muito antes. A decisão de seguir a Cristo. Apesar das lutas, apesar dos momentos difíceis, e por ser tão difícil seguir a Cristo. Mas não muda o fato de que seguir a Cristo é a melhor escolha, é a melhor coisa na vida. Glória a Deus. É difícil, mas não é ruim. Seguir a Jesus é bom, mesmo sendo difícil. É difícil, mas não é ruim. Porque seguir a Jesus é muito bom, mesmo sendo difícil. Mas por que é difícil? Porque é guerra todo dia, irmãos, contra o pecado. É luta todo dia para a pessoa continuar seguindo a Cristo. Todo dia a pessoa tem que negar a si mesmo, tem que renunciar àquilo que não agrada a Deus. Então não é fácil seguir, mas é bom. Eu nunca ouvi falar de alguém que tomou essa decisão e se arrependeu. E arrependeu de não ter tomado muito antes. É como diz um hino antigo que diz: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Isso é uma grande verdade. No entanto, meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto que fizemos a leitura, nós podemos observar que Jesus atravessou o mar da Galileia com os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele atravessa o mar da Galileia com os seus discípulos. E uma grande multidão o seguia. Mas por que essa multidão seguia Jesus? Por que é que eles haviam deixado de fazer qualquer outra coisa para seguir a Jesus? Será que aquele povo não tinha o que fazer? Eram pessoas desocupadas? A resposta está no versículo 2. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Glória a Deus.
Por que é que eles seguiam? Por causa dos sinais que Jesus fazia sobre os doentes. Os sinais que Jesus fazia era a motivação da grande multidão em seguir a Jesus, mas não a sua própria pessoa. Eles seguiam a Jesus pelos sinais, mas não seguia Jesus por quem ele era. Infelizmente, a multidão seguiu Jesus com a motivação errada. A intenção deles não era o Jesus, mas era o que Jesus fazia. A intenção deles não era o rosto de Jesus, mas era as suas mãos. Eles queriam bênçãos, mas não queriam o abençoador, o Deus da bênção. E Jesus, ele realiza um grande milagre no texto que nós fizemos a leitura. Jesus, ele multiplica os pães e peixes e alimenta uma grande multidão de 5.000 pessoas. O povo come até se fartar, até ficar com o bucho cheio, como diz o nordestino, até se satisfazer. E quando Jesus faz aquele ato milagroso em multiplicar os pães e peixes, o povo agora com o bucho cheio, eles pensam e planejam proclamar Jesus como rei à força. Só que, como disse Jesus, o reino dele não é deste mundo. Eles queriam fazer de Jesus rei. Só que quem é rei, irmãos, não precisa se fazer rei, ele é. Eles queriam fazer de Jesus rei, mas mal eles sabiam que Jesus é o rei dos reis. E o reino dele não é desse mundo. O reino dele é celestial. Mas por que é que o povo quer forçar Jesus a ser rei? Porque eles não queriam trabalhar mais. Eles pensavam, rapaz, esse homem é profeta, ele fazendo esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, nós não vamos nem precisar trabalhar, porque vai ter pão todo dia para nós e peixe. Mas o que é que a Bíblia diz, meus amados irmãos? Que Jesus, ele se retira. Ele vai para o monte sozinho. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse qualquer outra pessoa, teria feito o quê? Teria aceitado. Só que Jesus, ele não veio para isso. Para pôr um reino político, não. Mas um reino espiritual. O reino de Deus. Aleluia. E lá na frente, meus amados irmãos, a Bíblia diz que outra vez a multidão seguia. Mas dessa vez a motivação mudou. Não é possível. Não. A mesma motivação. Por causa dos sinais que Jesus fazia. Aleluia. Aí Jesus, ele começa a pregar a palavra. Mostrando quem ele é. Ele diz, eu sou o pão da vida. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles, vocês têm que me seguir, é por quem eu sou, e não somente por aquilo que eu faço. Eu sou o pão da vida. O que o povo queria? Pão todo dia, material, físico. E Jesus estava ali para oferecer um pão espiritual, ele próprio. Porque Jesus não só alimenta, ele é o próprio sustento. Jesus não só cura, ele é a própria cura. Jesus, ele não só faz milagre, ele é o próprio milagre. Mas, infelizmente, quando Jesus começa a pregar a palavra de fato, mostrando quem ele era,
sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos o deixam de seguir. Muitos lhe abandonam. Porque enquanto tinha milagre, a multidão estava com ele. Mas quando ele começou a pregar a palavra, mostrando quem ele era, somente os 12 discípulos ficou com ele. Por quê? Porque aqueles que lhe abandonaram o seguiam por causa dos sinais e não por causa de Jesus. Mas a pergunta é, e nós? Por que é que nós seguimos a Jesus? Por que é que nós tomamos essa decisão? Tem gente que só está seguindo por causa que nasceu na igreja, no berço evangélico. Aí se a motivação não for Jesus, quando cresce, se afasta dos caminhos do Senhor, como acontece, é ou não é, irmãos? E tem gente que só segue porque já virou um hábito ir à igreja todo domingo. Acha que não tem o que fazer. Alguma coisa do tipo. Mas, se alguém perguntasse a Pedro por que é que ele seguia a Jesus, certamente ele teria dito: porque ele não desistiu de mim, apesar de tudo. Porque ele não abriu mão de mim, mesmo sabendo quem eu sou. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que certa vez Jesus entra no barco de Pedro para ensinar a multidão. Aí quando Jesus terminou de pregar, ele foi até Pedro e disse: joga a rede para pescar. Mas o problema é que Pedro, juntamente com seus companheiros, haviam trabalhado a noite inteira e nada tinha pescado. Mas Pedro respondeu a Jesus: sob a tua palavra lançarei a rede. E quando assim fez, ele pescou uma grande quantidade de peixe. Era tanto peixe que ele precisou chamar os seus companheiros para lhe ajudar, porque sozinho ele não dava conta. Aí Pedro, impressionado com o milagre, impressionado com aquele acontecimento, ele se jogou aos pés do mestre, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É como se ele estivesse dizendo: eu sou pecador demais para estar tão perto assim do Senhor. Eu não mereço, Senhor, a tua companhia. É como se ele estivesse dizendo isto. Mas Jesus olhou para ele e disse: não temas. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Glória a Deus. Porém, a Bíblia relata, meus amados irmãos, que lá na frente, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar você como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converter, anima os teus irmãos. Em outra ocasião, Jesus ele diz: nesta noite, todos vocês vão me abandonar. Para se cumprir o que está escrito: esta noite ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro, ele diz: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu estou pronto até para morrer com o Senhor. Aí Jesus ele diz: ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Aleluia. Mas Pedro, prometendo fidelidade, prometendo lealdade ao mestre, ele faz o quê? Pisa na bola. Nega Jesus. Não uma só vez, mas 3 vezes. E a Bíblia diz que quando ele negou e o galo cantou, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e ele se retirou e foi chorar amargamente. Quem sabe ele pensou, acabou agora. Jesus falou que eu ia ser pescador de homens, mas eu neguei, eu o decepcionei. Eu pisei na bola, não há jeito para mim. É tanto que ele diz, eu vou pescar. É como se ele estivesse dizendo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. O que é que eles faziam, irmãos? Pescava. E ele diz, eu vou pescar. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Pedro e alguns discípulos foram pescar e pescaram a noite toda. E para a surpresa deles, não pescaram nada. De novo. Mas de manhã, adivinha quem apareceu lá? O próprio Jesus. Glória a Deus. Eles haviam pescado a noite toda e nada tinha apanhado. Mas de manhã, Jesus aparece lá. Não é à toa que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria chegou ali naquela manhã, irmãos. Glória a Deus. Aí Jesus ele falou, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles respondem, não. João, o discípulo amado, reconheceu a voz de Jesus. Aí disse, Pedro, é o mestre. Um detalhe, Jesus ali estava ressuscitado. Aí quando ele disse que era o mestre, ele se jogou na água, porque estava nu. Enfim, aí Jesus ali prepara uma fogueira, faz um espeto lá com essa carne de peixe. Quando ele chega lá, tem peixe, tem pão assado. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Jesus perguntou se eles tinham algo para comer, eles disseram que não tinha. E quando eles chegaram lá, Jesus já estava com tudo pronto. Pão assado, carne assada. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jesus ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Primeira vez. Aí ele disse, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez. Pedro, tu me amas mais do que eles? Aí ele, ó Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Meus amados irmãos, numa linguagem muito simples, era como se Jesus estivesse dizendo ali, eu te perdoo, Pedro. Você me negou, mas o que eu tenho na tua vida ainda não acabou. O que eu tenho na tua vida ainda está de pé. Apacenta as minhas ovelhas. Você não foi chamado para pescar peixe. Você foi chamado para pescar almas. Então a promessa que eu te fiz lá atrás ainda está de pé. Glória a Deus. Tu não disse que me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E se perguntassem, Pedro, por que tu segue a Jesus? Ele responderia, eu sigo porque ele não desistiu de mim apesar de tudo.
Mesmo sabendo quem eu sou, impulsivo, falava coisas que não devia, era precipitado, prometeu fidelidade, mas pisou na bola, prometeu lealdade, mas negou o mestre 3 vezes, o abandonou, o deixou, mas mesmo assim Jesus não abriu mão de mim. Então essa seria a resposta de Pedro: eu o sigo porque ele não desistiu de mim. Glória a Deus. Mas ainda se perguntassem a Bartimeu por que é que ele seguia a Jesus, certamente ele teria dito: porque ele não ignorou a minha dor, quando muitos ignoraram. Meus queridos irmãos, se você for olhar em Marcos capítulo 10, o versículo 52, você verá que Bartimeu começa a seguir a Jesus pelo caminho. Mas antes, a Bíblia relata que Jesus estava saindo de Jericó e à beira do caminho estava um cego pedindo esmola, mendigando. Ninguém dava nada por ele. Mas de repente esse cego começou a ouvir barulho, começou a ouvir passos, muita gente. E ele perguntou o que era aquilo, o que é que estava acontecendo, quem era que estava passando por ali. Aí falaram para ele que era Jesus que estava passando. A fama de Jesus era muito grande na época, pelo que Jesus fazia. Ele curava, ele libertava, ele salvava, enfim. Aí quando ele ouve falar que era Jesus que estava passando, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu aquela oportunidade única. Mas ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E era ele gritando e o povo começou a se incomodar. E começaram a repreender ele, pedindo para se calar. Estavam ignorando a dor daquele homem. Mas só ele e aquele que estava passando, Jesus, sabia o que ele estava passando de fato. Glória a Deus. Muitos ignoram a dor do outro, porque não sabem na pele o que o outro está passando. O cego clamou e a multidão se incomodou. Mas também existe o adorar e a multidão se incomodar. Por que não lembrar de Maria, irmã de Marta e Lázaro? Era ela adorando e Judas dizendo: para que esse desperdício? Se incomodando. Alguém se incomoda com o clamor de outro, porque não sabe o que ele está passando, o que ela está passando. Alguém também se incomoda com a adoração de outro, porque não sabe o que a pessoa passou. Existe o clamar e as pessoas se incomodar com o clamor. E existe também o adorar e as pessoas se incomodar com a adoração. O clamor porque ninguém sabe o que a pessoa passou. E a adoração porque a pessoa não sabe o que ela passou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você é a pessoa que está clamando. E também não sei se você é a pessoa que está adorando. Mas eu quero te dizer, não para de clamar. Não para de adorar, porque Jesus ele está vindo aí. Bendito seja o nome do Senhor. Então o cego está clamando, o cego está gritando, é o povo mandando ele se calar, e ele clamando cada vez mais. Aí Jesus estava andando. Aí quando ele ouviu o clamor de Bartimeu, a Bíblia diz que ele parou. Estava andando, de repente ele parou. Aí Jesus mandou, dizendo: chamem ele. Pediu para a multidão chamar. E o texto diz que a multidão o chamou, dizendo: tenha bom ânimo, porque ele te chama.
A mesma multidão que mandou ele se calar, agora está dizendo, levanta, tem ânimo, porque ele te chama. Glória a Deus. Porque é isso que Jesus faz, irmãos. E Jesus, ele está chamando ele, e ele larga a capa, joga fora a capa. A capa simboliza o passado, porque não dá para atender o chamado do Mestre sem abandonar o passado. Aleluia. Aí Jesus perguntou para ele, o que é que você quer que eu faça? Aí ele respondeu, eu quero ver, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e disse, vê, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que ele viu. A visão dele se recuperou imediatamente e ele via e seguia a Jesus pelo caminho. Recebeu o milagre, mas não parou de seguir a Jesus. Porque o maior milagre ainda continua sendo seguir a Jesus. Então, Bartimeu, por que tu segue a Jesus? Porque ele não ignorou a minha dor, quando muitos ignoraram. Porque ele me deu a visão, e quando eu o vi, aleluia, eu nunca mais o deixei de seguir ele. E seguiu. Glória a Deus, aleluia. Mas e você, por que segue a Jesus? Eu tenho absoluta certeza que se eu desse a oportunidade agora para os irmãos falar o motivo de cada um, não teria só um motivo, mas teria vários. Mas, irmão Maicon, qual foi o intuito da mensagem? A mensagem de Deus é simples para nós aqui esta noite. Sigamos a Jesus, não só pelo que ele faz, mas por quem ele é. Para Pedro, Jesus foi aquele que não abriu mão dos improváveis. Para Bartimeu, ele foi aquele que não ignora a dor do homem. Mas para a multidão, infelizmente, Jesus foi aquele que não atendeu às expectativas dele. O problema da multidão é que seguiram Jesus somente por aquilo que ele fazia, não por aquilo que ele era. E quando os sinais acabaram e Jesus começou a pregar, como falamos no início, eles abandonaram Jesus. Porque aqueles que seguem a Jesus pelos sinais, pelos milagres somente, quando o milagre acabar, ele vaza. É ou não é, irmãos? É verdade. Quando a bênção não vir até ele pode estar fazendo 15 dias de campanha, ele vaza, ele abandona Jesus. Mas quem segue ele por quem ele é, pode ter luta, pode ter o que tiver, ele não abandona Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus olhou para os 12 e perguntou, e vocês não vão com eles, não? Aí Pedro disse, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então quem segue a Cristo por quem ele é, pode ter luta, pode ter prova, pode acontecer o que acontecer. Mas ele está como Paulo. Estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos. E eu encerro com a mesma pergunta que eu falei no início. Por que é que você segue a Cristo? Ficamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, te louvar por tua bondade, por teu amor e por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Senhor, abençoa os teus servos que aqui estão. A tua palavra, Senhor, que foi pregada, que nós possamos pôr em prática
E não somente ouvir ou conhecer, mas praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós pedimos força, pedimos graça para continuar seguindo ao Senhor, com amor, com temor, com alegria, por quem o Senhor é, e não somente pelo que o Senhor faz. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Despede em paz cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém.